Em meio ao silêncio da madrugada, uma serva de Deus foi arrebatada em visão celestial, contemplando cenas que fariam estremecer os fundamentos da terra. Seus olhos mortais foram abertos para testemunhar o último clamor divino ecoando através dos séculos, um apelo final que atravessaria as dimensões do tempo e alcançaria cada coração humano. O que ela viu naquela noite revelaria o destino eterno da humanidade e o momento solene em que a misericórdia de Deus encontraria sua fronteira final. O coração de Ellen White palpitava intensamente enquanto contemplava uma visão que mudaria para sempre sua compreensão sobre os últimos dias da história terrestre. Diante de seus olhos espirituais se desenrolava um panorama grandioso e terrível, a última mensagem de advertência que Deus enviaria à humanidade antes do fechamento definitivo da porta da graça. Vi que estamos no tempo do fim, quando Satanás trabalhará com maior poder para enganar e destruir. Primeiros Escritos, capítulo 16. A profetisa observou como as trevas espirituais se intensificavam sobre a terra, mas também viu como a luz da verdade brilharia com maior intensidade, criando um contraste dramático entre bem e mal. Em suas visões, ela contemplou anjos poderosos voando pelo meio do céu, carregando a última mensagem de Deus para a humanidade. Suas vozes ecoavam com autoridade divina: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. Apocalipse 14, capítulo 14. O som dessas palavras reverberava através dos continentes, penetrando cada lar, cada coração, cada consciência humana. Vi também que Deus tem filhos honestos entre as igrejas nominais, e antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povo serão chamados a sair dessas igrejas e receberão alegremente a verdade. Primeiros Escritos, capítulo 16. Esta visão revelava a misericórdia infinita de Deus, estendendo seu último convite mesmo àqueles que ainda permaneciam em trevas espirituais. Ellen White descreveu como viu multidões sendo tocadas por esta mensagem final. Homens e mulheres de todas as nações despertavam de seu sono espiritual, como se uma trombeta celestial houvesse soado em seus ouvidos. Lágrimas rolavam por suas faces enquanto reconheciam a urgência do momento em que viviam. O Espírito de Deus está se retirando gradualmente da terra. Pragas e juízos já estão caindo sobre os desprezadores da graça de Deus. O Grande Conflito, capítulo 36. A profetisa viu como Satanás intensificaria seus ataques finais contra o povo de Deus. Como um leão rugindo, ele buscaria devorar aqueles que haviam escolhido permanecer fiéis à verdade. Mas ela também contemplou a proteção divina envolvendo os santos como um manto invisível. Vi que os santos devem obter uma compreensão viva do tempo presente e ser preparados para o que está vindo sobre a terra. Primeiros Escritos, capítulo 16. Em uma das visões mais impressionantes, Ellen White foi transportada para contemplar o santuário celestial. Ali viu Jesus Cristo em seu ministério final como sumo sacerdote. Sua face irradiava compaixão infinita, mas também revelava a solenidade do momento. A profetisa observou como as orações dos santos subiam diante do altar de ouro como incenso aromático. Cada petição, cada lágrima, cada suspiro de arrependimento era preciosamente guardado diante do trono de Deus. Mas ela também viu que haveria um momento específico quando essa intercessão chegaria ao fim. Quando Jesus deixar o lugar santíssimo, sua mão protetora será retirada da terra, e não haverá mais misericórdia. O Grande Conflito, capítulo 39. Esta visão causou profunda reverência no coração da mensageira, pois ela compreendeu que a humanidade vivia nos momentos finais da história da salvação. Ellen White descreveu como viu um anjo poderoso descendo do céu, com grande autoridade, iluminando a terra com sua glória. Este anjo proclamava com voz forte: caiu, caiu a grande Babilônia. Apocalipse 18. A visão revelava como os sistemas religiosos corruptos e as estruturas mundanas desmoronariam diante da pureza da verdade divina. Vi que Deus enviará mais luz, e os que a rejeitarem serão deixados em trevas mais densas. Mensagens Escolhidas, volume 1. A profetisa contemplou como aqueles que endureceram seus corações contra a verdade se tornariam cada vez mais cegos espiritualmente, enquanto sinceros de coração brilhariam como estrelas na escuridão. Em suas visões sobre os últimos dias, Ellen White viu claramente a importância da preparação espiritual. Vi que muitos negligenciam a preparação necessária, e olham para o tempo de angústia como vindouro sobre eles, esperando que esta pressão lhes dê energia e os desperte. Primeiros Escritos, capítulo 37. Esta advertência ecoava como um alarme urgente para todos os que desejavam estar prontos.
A mensageira contemplou cenas onde famílias inteiras eram transformadas pela mensagem final de Deus. Pais que haviam negligenciado a educação espiritual de seus filhos despertavam para sua responsabilidade sagrada. Jovens que haviam se desviado dos caminhos da verdade retornavam ao lar paterno com corações quebrantados e arrependidos. Vi que o tempo de angústia, que está cada vez mais próximo, será uma prova para o povo de Deus, pela qual será decidido quem terá força para estar em pé nos últimos conflitos. Primeiros Escritos, capítulo 37. Esta visão mostrava claramente que os eventos finais não seriam apenas externos, mas provariam profundamente o caráter e a fé de cada indivíduo. Ellen White foi privilegiada em contemplar o momento solene quando a porta da graça se fecharia para sempre. Vi Jesus levantar-se de seu trono de mediação e vestir as vestes da vingança. O Grande Conflito, capítulo 39. Esta cena impressionante revelava o fim da Era da Misericórdia e o início dos juízos finais de Deus sobre a terra. Mas mesmo diante de visões tão solenes, a profetisa também contemplou a gloriosa libertação dos fiéis. Vi os santos deixarem as cidades e aldeias, e ajuntarem-se em grupos, habitando nos lugares mais solitários. Primeiros Escritos, capítulo 16. Esta visão mostrava como Deus protegeria seu povo durante os momentos finais de tribulação. A mensageira descreveu como viu anjos poderosos selando a testa dos servos de Deus. Esta marca invisível os protegeria das pragas que cairiam sobre os rebeldes. Vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra, e andavam a caminho de executá-la. Jesus estava vestido de roupas sacerdotais. Olhou com compaixão para o remanescente, levantou então as mãos e com voz de profunda piedade, clamou: Meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Primeiros Escritos, capítulo 23. Esta intercessão final de Cristo tocou profundamente o coração da profetisa, revelando o amor infinito do Salvador por seus filhos. Ela compreendeu que cada momento de atraso nos juízos divinos era uma expressão da paciência e longanimidade do Criador. Em suas visões, Ellen White contemplou como a natureza responderia ao pecado crescente da humanidade. Terremotos, furacões, incêndios e desastres naturais aumentariam em frequência e intensidade. As calamidades em mar e terra, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra, são portentosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. Educação, capítulo 18. A profetisa viu como estes eventos serviriam como sinais para despertar a humanidade adormecida. Cada calamidade natural seria uma voz divina clamando: Preparai-vos para encontrar vosso Deus. Amós 4. Ellen White descreveu visões impressionantes sobre o papel da mídia e das comunicações nos últimos dias. Ela viu como mentiras e enganos seriam espalhados rapidamente através da terra, confundindo multidões. Satanás desceu tendo grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12. Esta ira se manifestaria através de enganos sofisticados e teorias sedutoras. Mas a profetisa também contemplou como a verdade seria proclamada com poder sobrenatural. Vi que a mensagem do terceiro anjo deve prosseguir e ser proclamada aos filhos espalhados do Senhor, mas não deve ser dependente do homem. Primeiros Escritos, capítulo 16. Esta visão revelava que Deus usaria meios sobrenaturais para alcançar cada coração sincero. Em uma das visões mais tocantes, Ellen White contemplou famílias sendo separadas pela verdade final. Alguns membros aceitariam a mensagem de Deus, enquanto outros a rejeitariam. Vi que devemos ter coragem e força para as cenas que estão diante de nós. Primeiros Escritos, capítulo 16. Esta separação causaria grande dor, mas seria necessária para a purificação final do povo de Deus. A mensageira viu como os fiéis encontrariam força através da oração e do estudo da palavra de Deus. Vi que o poder de Deus estava sobre seu povo. Eles resistiam ao inimigo e triunfavam sobre ele. Primeiros Escritos, capítulo 16. Esta vitória não seria conquistada através de força humana, mas pela completa dependência do poder divino. Ellen White descreveu visões sobre a unidade que existiria entre o povo de Deus nos últimos dias. Todas as diferenças denominacionais desapareceriam diante da urgência do momento. Vi que Deus tem filhos que não veem ainda a luz que deve vir sobre eles. O Grande Conflito, capítulo 36. Esta luz os uniria em uma só fé e propósito.
A profetisa contemplou como a música e o louvor desempenhariam papel importante no fortalecimento espiritual dos santos. Cânticos de vitória ecoariam mesmo em meio às tribulações mais severas. Cantavam um cântico novo diante do trono. Apocalipse 14. Esta música celestial sustentaria os corações durante os momentos mais difíceis. Em suas visões sobre o tempo do fim, Ellen White viu claramente como a observância do sábado se tornaria uma questão central. Vi que o selo do Deus vivo era o sábado do quarto mandamento, Primeiros Escritos, capítulo 32. Esta verdade dividiria a humanidade em duas classes distintas, aqueles que adoram o Criador e aqueles que se curvam diante de tradições humanas. A mensageira descreveu como viu legislações sendo aprovadas que tornariam difícil a vida dos observadores do sábado. Comércio, educação e oportunidades de trabalho seriam negados àqueles que permanecessem fiéis aos mandamentos de Deus. Vi que antes que os juízos de Deus caiam finalmente sobre a terra, haverá, entre o povo do Senhor, tal avivamento da religião primitiva como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos, o grande conflito, capítulo 33. Este avivamento seria acompanhado por manifestações sobrenaturais do poder divino. Enfermos seriam curados, demônios expulsos, e corações transformados pelo Espírito Santo. A chuva serodia virá, e a glória do Senhor encherá o templo. Mensagens Escolhidas, volume 1. Ellen White contemplou como os inimigos da verdade se uniriam em oposição final ao povo de Deus. Poderes políticos, religiosos e econômicos formariam uma confederação aparentemente invencível contra os santos. Vi que a batalha de Armagedon será travada, e que Jesus sairá vitorioso. Primeiros Escritos, capítulo 16. Esta visão da batalha final revelava que por trás dos conflitos humanos havia uma guerra cósmica entre Cristo e Satanás. O resultado já estava determinado, mas cada alma individual ainda precisava fazer sua escolha definitiva. A profetisa descreveu visões impressionantes sobre a segunda vinda de Cristo. Vi uma nuvem parda surgindo do Oriente, pequena como a mão de um homem. Era a nuvem que envolvia o Salvador. Primeiros Escritos, capítulo 16. Esta descrição detalhada do retorno de Jesus encheu o coração da mensageira com alegria indescritível. Ela viu como os santos mortos ressuscitariam primeiro, seus corpos transformados em glória incorruptível. Em seguida, os vivos fiéis seriam arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15. Ellen White contemplou como os ímpios seriam destruídos pela glória da vinda de Cristo. Aqueles que haviam rejeitado a misericórdia divina não poderiam suportar a presença do Santo. Vi que alguns foram ligeiramente feridos pelas pedras, outros foram feridos mais gravemente, e outros perderam a vida. Primeiros Escritos, capítulo 16. Esta visão do destino final dos rebeldes não trouxe alegria ao coração da profetisa, mas sim profunda tristeza pela escolha que haviam feito. Ela compreendeu que Deus não se alegra na morte do ímpio, mas deseja que todos se arrependam e vivam. A mensageira descreveu como foi privilegiada em contemplar a Nova Jerusalém descendo do céu. Vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, descendo de Deus do céu, preparada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 21. Esta visão da cidade eterna encheu seu coração de esperança indescritível. Ela viu as ruas de ouro transparente, as muralhas de jaspe, as portas de pérola. Mas mais impressionante que a beleza física da cidade era a presença gloriosa de Deus que a iluminava. A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado. Apocalipse 21. Ellen White contemplou os santos adorando diante do trono de Deus. Suas vozes se uniam em cânticos de louvor que ecoavam por toda a eternidade. Vi que ali adoraremos e louvaremos aquele que deu a vida por nós. Primeiros Escritos, capítulo 16. Esta adoração não seria monotonia, mas alegria crescente através dos séculos sem fim. A profetisa viu como cada santo receberia uma coroa de vida das mãos do Salvador. Esta coroa representaria as vitórias conquistadas através da fé durante os conflitos terrestres. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2. Mas Ellen White também contemplou como alguns removeriam suas coroas e as colocariam aos pés de Jesus,
reconhecendo que toda vitória havia sido conquistada através do poder divino, não por mérito próprio. A mensageira descreveu visões sobre a terra renovada, onde os santos habitariam durante o milênio. Vi que a terra desolada era um terrível espetáculo. Cidades e aldeias, abaladas pelo terremoto, jaziam em ruínas. O grande conflito, capítulo 41. Durante este período, os santos examinariam os registros celestiais, compreendendo plenamente a justiça de Deus em todos os seus juízos. Ellen White viu como, após os 1000 anos, a nova Jerusalém desceria à terra. Os ímpios ressuscitariam para enfrentar o juízo final. Vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Apocalipse 20. Este julgamento seria público e reconhecido como justo por toda a inteligência criada. A profetisa contemplou o fogo final que purificaria a terra, destruindo todo vestígio de pecado e rebelião. Este não seria um fogo de tormento eterno, mas de purificação completa. De Gog e de todos os seus bandos farei fogo na terra. Ezequiel 39. Finalmente, Ellen White viu a terra renovada emergindo das cinzas da antiga. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21, capítulo 21. Esta nova criação seria ainda mais gloriosa que a original, pois seria habitada por seres que escolheram permanecer fiéis através das provas mais severas. A mensageira contemplou como os santos explorariam os mundos do universo, aprendendo sempre mais sobre o amor e a sabedoria de Deus. A educação continuaria por toda a eternidade, revelando novos aspectos do caráter divino. Ellen White viu famílias reunidas que haviam sido separadas pela morte. Pais abraçariam filhos que haviam partido prematuramente. Esposos e esposas se reencontrariam para nunca mais se separar. Lágrimas de alegria rolariam por faces que nunca mais conheceriam tristeza. A profetisa descreveu como contemplou o próprio Jesus, não mais como homem de dores, mas como Rei da Glória. As cicatrizes em suas mãos e pés permaneceriam como lembretes eternos do preço pago pela salvação. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3. Diante de todas estas visões gloriosas, Ellen White compreendeu a urgência de preparação para os eventos finais. Vi que devemos estar preparados e aguardar. Devemos vigiar e trabalhar e orar. Primeiros Escritos, capítulo 16. Esta preparação não poderia ser deixada para o último momento, mas deveria começar imediatamente. A mensageira viu claramente que a preparação espiritual envolvia uma transformação completa de caráter. Hábitos pecaminosos precisavam ser abandonados, relacionamentos reconciliados, e o coração completamente entregue a Deus. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1. Ellen White contemplou como aqueles que se preparassem adequadamente não temeriam os eventos finais, mas os aguardariam com alegria. Levantem as cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21. Esta expectativa alegre caracterizaria os verdadeiros santos nos últimos dias. A profetisa viu também a importância de compartilhar estas verdades finais com outros. Vi que tínhamos um grande trabalho a fazer no mundo, e que não tínhamos tempo a perder. Primeiros Escritos, capítulo 16. Cada pessoa preparada se tornaria um instrumento nas mãos de Deus para alcançar outras almas. Ellen White descreveu como viu missionários indo a terras distantes, pregando a mensagem final mesmo em face de grande oposição. Alguns selaram seu testemunho com o próprio sangue, mas suas sementes de verdade produziram frutos abundantes. A mensageira contemplou como a tecnologia moderna seria usada para espalhar rapidamente a verdade final por todo o mundo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24. Ellen White viu que o último apelo de Deus não seria apenas uma mensagem doutrinária, mas um chamado ao coração. O Espírito Santo tocaria consciências endurecidas, despertando-as uma última vez para a realidade eterna. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3. A profetisa contemplou como alguns responderiam imediatamente a este último chamado, enquanto outros hesitariam até que fosse tarde demais. A decisão não poderia ser adiada indefinidamente, pois chegaria o momento quando não haveria mais oportunidade de mudança. Em suas visões finais sobre este tema,
Ellen White viu a alegria do céu quando pecadores se arrependiam em resposta ao último apelo divino. Haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Lucas 15. Esta alegria celestial motivava os anjos a trabalharem incansavelmente na salvação das almas. A mensageira compreendeu que cada pessoa que lesse ou ouvisse sobre estas visões teria uma responsabilidade solene. Não poderiam permanecer neutras diante de verdades tão importantes. Quem não é comigo é contra mim. Mateus 12. Ellen White viu que aqueles que rejeitassem o último apelo de Deus não teriam desculpa no dia final. A mensagem chegaria a todos através de múltiplos canais, de forma que ninguém poderia alegar ignorância. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1. A profetisa contemplou como alguns tentariam encontrar refúgio em suas obras religiosas ou tradições familiares, mas descobririam que apenas uma entrega completa a Cristo seria aceita. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7. Ellen White viu que o último apelo de Deus seria acompanhado por demonstrações claras de seu poder. Milagres de cura, libertação e transformação ocorreriam para confirmar a veracidade da mensagem final. Estes sinais seguirão aos que crerem. Marcos 16. A mensageira descreveu como contemplou jovens sendo poderosamente usados por Deus nos últimos dias. O Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, capacitando até mesmo as crianças para proclamar as verdades eternas. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Joel 2. Ellen White viu que o último apelo divino não seria limitado por barreiras linguísticas, culturais ou geográficas. O Espírito Santo comunicaria diretamente aos corações, traduzindo a mensagem na linguagem que cada alma pudesse compreender. A profetisa contemplou como aqueles que respondessem ao chamado final experimentariam transformações impressionantes em suas vidas. Vícios seriam quebrados instantaneamente, relacionamentos restaurados, e propósitos de vida completamente redefinidos. Ellen White viu também como famílias inteiras seriam convertidas através do testemunho de um único membro que aceitasse a verdade. O poder da luz divina se espalharia de casa em casa, de coração em coração, criando uma reação em cadeia de conversões genuínas. A mensageira descreveu visões onde contemplou como os anjos do céu trabalhavam incansavelmente para apresentar o último apelo a cada alma. Estes seres celestiais não descansariam até que cada pessoa honesta tivesse oportunidade de conhecer a verdade. Ellen White viu que alguns rejeitariam o último apelo não por falta de evidências, mas por amor ao pecado e ao mundo. Estes escolheriam conscientemente as trevas em lugar da luz, selando assim seu destino eterno. A profetisa contemplou como aqueles que aceitassem o último chamado de Deus encontrariam força sobrenatural para enfrentar as tribulações finais. Sua fé seria testada como ouro refinado pelo fogo, mas emergiria mais pura e brilhante. Ellen White viu que o último apelo divino seria urgente, mas não desesperado. Deus manteria sua dignidade e soberania mesmo enquanto suplicava aos corações rebeldes que retornassem ao lar paterno. A mensageira descreveu como contemplou o momento solene quando o último convite seria estendido. Após este momento, a porta da misericórdia se fecharia para sempre, e o destino de cada alma estaria irrevogavelmente selado. Ellen White viu que aqueles que preparassem seus corações adequadamente não apenas sobreviveriam aos eventos finais, mas triunfariam gloriosamente. Eles cantariam o cântico da vitória enquanto contemplassem a face do Salvador. A profetisa compreendeu que estas visões não lhe foram dadas apenas para seu conhecimento pessoal, mas para serem compartilhadas com o mundo. Cada pessoa que as ouvisse teria a oportunidade de se preparar para o encontro com Deus. Enquanto as visões se desvaneciam, Ellen White permaneceu profundamente impressionada com a solenidade e urgência do tempo em que vivia. Ela sabia que as cenas contempladas não eram ficção, mas realidade futura que se aproximava rapidamente. O coração da mensageira transbordava de gratidão pela misericórdia divina que ainda se estendia à humanidade. Mesmo diante da rebelião generalizada, Deus continuava oferecendo seu perdão e amor a todos os que o buscassem sinceramente. Ellen White compreendeu que sua responsabilidade era transmitir fielmente tudo o que havia visto, sem acrescentar nem diminuir coisa alguma. As visões falavam por si mesmas, revelando o amor e a justiça de Deus em perfeito equilíbrio.
A profetisa viu claramente que não haveria segunda oportunidade após o fechamento da porta da graça. Por isso, o momento presente era de suprema importância para cada alma que desejasse estar preparada para a eternidade. Ellen White contemplou uma última cena impressionante. Multidões de salvos adorando diante do trono de Deus, suas vozes unidas em gratidão eterna por terem respondido ao último apelo divino quando ainda havia tempo. Entre eles, ela viu rostos de pessoas que haviam ouvido ou lido sobre estas visões e tomado a decisão de se preparar. Esta visão final encheu o coração da mensageira com esperança indescritível. Apesar de todas as tribulações dos últimos dias, o plano de salvação de Deus triunfaria completamente. O último apelo não seria em vão, pois alcançaria corações sinceros em todo o mundo. Agora, enquanto você ouve estas palavras, o último apelo de Deus ecoa também em seu coração. As visões de Ellen White não foram registradas apenas para informação histórica, mas para preparação pessoal. O momento de decidir é agora. O tempo de se preparar é hoje. Não há garantia de que haverá amanhã. O Salvador ainda intercede no santuário celestial, mas este ministério chegará ao fim. Sua voz ainda sussurra em sua consciência, mas pode ser silenciada pelo endurecimento do coração. Sua misericórdia ainda se estende, mas tem limites que não devem ser testados. Que cada alma que contemplou estas verdades solenes possa responder positivamente ao último apelo divino. Que possamos estar entre aqueles que cantarão o cântico da vitória quando Jesus vier em glória. Que nossa preparação comece hoje, pois amanhã pode ser tarde demais. O último apelo de Deus para a humanidade não é uma ameaça, mas uma expressão de seu amor infinito. Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Este é o momento de responder. Esta é a hora da decisão. Você está preparado? Se essa mensagem falou ao seu coração, se inscreva e ative o sininho, deixa seu like e compartilha com alguém especial, e até o próximo vídeo.